Encontre se existir limite da função fx com x tendendo a 2 pela esquerda, limite de fx quando x tende a 2 pela direita, limite de fx quando x tende a 2, limite de fx quando x tende a 1, limite de fx quando x tende a 3, limite de fx quando x tende a menos 2. Normalmente, esse tipo de questão é para você encontrar se existir o limite no ponto, tá? E para você analisar se existe o limite no ponto, você tem que averiguar a esquerda e a direita, que são chamados limites laterais. Então vamos iniciar aqui, limite da função fx lateralmente pela esquerda de 2. Primeira coisa, onde está o 2? Aqui. Você vai fazer uma faixa aqui para analisar, tá? E você vai olhar a esquerda e a direita. Vamos lá. Vamos pegar o número que esteja à esquerda de 2, o 1. Se você pegar 1, você vai encontrar nessa função aqui. Ela vale 1. Se você pegar esse ponto aqui, é um ponto que não pertence a nenhuma das funções, tá? É o ponto de imagem do 1, da função. Agora, se você pegar mais próximo de 2 pela esquerda, você vai pegar aqui, por exemplo, 1,5. Subiu, tocou o gráfico, aí eu venho para cá. Então você nota aqui, dá mais ou menos 1,5 também. Agora pega mais próximo ainda de 2, olha só. Aí você vem, dá mais ou menos 0,5, entre 0 e 1. Mais próximo ainda de 2 pela esquerda, ó. Está bem perto de 0. Se você pegar bem próximo pela esquerda de 2, vai dar 0. Então, pela esquerda aqui, quanto que deu o limite? Deu 0. Agora vamos analisar pela direita do 2. A direita, vamos lá, vamos pegar o 3. Se você descer aqui no 3, vai dar menos 2 aproximadamente. Ó, menos 2. Depois a gente pega, fazer direitinho na regra para analisar, quando precisa analisar no ponto, tá? Então, viu aqui que dá menos 2. Agora pega mais próximo de 2 pela direita. Está dando menos 1,5. Mais próximo ainda de 2 pela direita. Olha só. Está dando quase menos 1. Quando eu pego bem pertinho do 2 pela direita, olha só. Está dando menos 1. Significa que o limite tende a menos 1 ao x tender pela direita de 2. Agora observe aqui. O limite lateralmente pela esquerda deu 0. Pela direita deu menos 1. Se eles são diferentes, 0 e menos 1 são diferentes. Significa que você nem precisa perder tempo analisando o limite da função no ponto 2, porque não existe. Para existir, lateralmente tem que caminhar para o mesmo número. Aqui caminhou para 0 e aqui caminhou para menos 1. Então, não existe, tá? Não existe limite no ponto x tendendo a 2. Beleza, vamos analisar agora se existe o limite da função fx quando x tende a 1. Para verificar se existe o limite no ponto x tendendo a 1, a gente tem que analisar a esquerda e a direita, ou seja, não foi pedido aqui, você vai acrescentar. Para verificar se existe esse limite, você tem que fazer o limite de fx com x tendendo a 1 pela esquerda e ainda também analisar o limite da mesma função com x tendendo a 1 pela direita. Se eles forem iguais, existe o limite e o limite será aquele valor que a gente encontrar que é um valor real. Se eles forem diferentes, quer dizer que não existe limite no ponto, você vai responder dessa forma. Vamos nessa. Ó, o 1 está aqui, à esquerda de 1. Vamos lá, vamos pegar o 0. O 0 está à esquerda de 1. Olha, subiu, tocou a função no 1. Então, quando x tende a 0, o limite é 1. A 0,5, olha só, o limite é quase 2. Quando tende a 1, bem próximo de 1, né? Vamos pegar bem pertinho dele aqui, ó. Só passa pertinho dessa função, só toca lá em cima. Tende a 3. Quando tende a 1 pela esquerda, o limite dá aproximadamente 3. Então, como a gente vai pegar bem próximo,
ele vai passar pertinho aqui. Quando pega em cima do ponto, não, vai dar aqui. Mas quando pega bem próximo, vai passar raspando, vai chegar lá pertinho do 3. Então, pela esquerda deu 3. Pela direita, professor, vamos pegar o 2. 2 dá o próprio 0. Mais próximo de 1 pela direita. Sobe aqui, que está bem próximo de 1. Pega mais perto de 1 ainda pela direita. Quanto mais perto pegar, melhor. Olha lá, quanto que vai dar, ó. Ó. Viu? Agora pega bem mais pertinho. Passa bem pertinho aqui do ponto. Vai chegar lá em cima. Bem pertinho do 3. Então dá 3 também. Os limites laterais são iguais? Existe o limite no ponto, então? Existe. Qual é o valor do limite? O próprio que deu ali lateralmente. 3. Vamos analisar agora o limite da função fx com x tendendo a 3. Para analisar, então, limite de fx com x tendendo a 3, você vai analisar pela esquerda de 3 e pela direita de 3. Se vai existir, se, somente se, esses limites laterais forem iguais. Pela esquerda, vamos pegar um valor bem próximo. Vamos pegar o 2,5, ó. Deu menos 1,5. Vamos pegar mais próximo ainda. Pela esquerda, está indo para menos 2. Se pegarmos mais perto ainda, a gente vai ver que realmente está convergindo para menos 2. Então, pela esquerda, menos 2. Pela direita, vamos pegar o valor que esteja aqui mais ou menos. Ó. Vai descer, está lá embaixo. Menos 2,5 mais ou menos. Vamos pegar mais próximo. Está chegando cada vez mais perto de quem, hein? De menos 2. Vamos pegar muito mais perto agora, pela direita. Está caminhando para menos 2. Então, aqui dá menos 2 também. Limites laterais existem, são iguais? Sim, são iguais. Quer dizer que o limite no ponto também existe. E este vale menos 2. Vamos analisar limite de fx com x tendendo a menos 2. Analisando pela esquerda de menos 2, vamos pegar um valor que esteja aqui, mais ou menos menos 2,5. Vai dar aproximadamente 1,5. Mais perto ainda de menos 2, vai dar aproximadamente 2. Pegar bem pertinho aqui do 2, do menos 2, né? Vai dar 2. Então, deu 2. Agora pela direita. Vamos pegar esse valor, que é menos 1,5, vai dar menos 0,25 mais ou menos, né? Vamos pegar aqui mais perto ainda, vai dar 1,5 mais ou menos. Vamos pegar mais próximo ainda pela direita. Está dando 1. Os limites laterais são diferentes. Quer dizer que o limite neste ponto não existe. Gráfico. É isso, analisar o limite no gráfico, você tem que analisar eles lateralmente. Vamos generalizar então? Bom, considerando fx uma função contínua, né? Vai existir o limite desta função se os limites que tendendo a um ponto A pela esquerda, esse limite for igual ao limite da mesma função, óbvio, com x tendendo a pela direita. Se isso acontecer, portanto, existe o limite com x tendendo a A. E este limite, por exemplo, se aqui for igual a um valor L, esse limite nesse ponto, exatamente nesse ponto, também será L. Lembrando que esta aula foi apenas para analisar o limite lateralmente, não analisando se a função é contínua ou descontínua. Logicamente que se você bater o olho no gráfico e verificar um salto naquele ponto, certamente o limite naquele ponto não existe, porque serão diferentes. Verifique se a função fx dada é contínua ou descontínua no ponto x igual a menos 1. Bom, aqui está a função, definida por várias sentenças, e vamos analisar através de regras como limites laterais existem? Existem. São iguais? Sim. Então existe limite no ponto. Outro ponto a ser analisado é: a função está definida para o ponto? Sim.
qual é o valor? É igual ao limite, então é contínuo. O valor é diferente, descontínuo. Limites laterais existem? Existem. São iguais? Não, descontínuo também. Então, se os limites laterais forem diferentes, de cara já é descontínuo. Se os limites laterais são iguais, existe limite no ponto. Aí a função tem que estar definida no mesmo valor que esse limite, ou seja, a imagem da função tem que bater com o limite para que seja contínuo. Caso não, descontínuo. Vamos nessa? Então vamos lá. Primeiro passo, analisar o limite lateral. No caso aqui, a nossa primeira função está para x maior que menos 1. Outra coisa a ser analisada. Muita gente joga valores próximos. Verifique direitinho se esse valor, ponto de análise, é problema de domínio para as funções dadas. Se não for, você vai jogar esses valores. É só você deixar, quando for esboçar o gráfico, se esboçar, deixar a bolinha aberta, o intervalo aberto, para as pessoas entenderem que aquele ponto não estabelece aquela função. Mas ele aproxima muito daquele valor para o domínio, tá? Então veja bem, menos 1, se você substituir ele aqui, ele zera esse resultado, ele é o zero da função? Não. Se você substituir o menos 1 aqui, não dá zero. E se você substituir o menos 1 aqui, dá zero? Também não. Então o menos 1 não é problema de domínio, tá? Para nenhuma das funções. Bom, então vamos lá. Primeiro, limite lateral à direita de menos 1, tá vendo? Ó? Então você vai escrever assim, limite com x tendendo a menos 1 pela direita. Sobe e coloco mais. Pronto, tá pela direita. Pela direita, qual função? É esta aqui. Então você vai inserir esta função aqui. Beleza. Agora é só calcular. Verificar se existe limite aqui. É só substituir esse menos 1 aqui. Ó. Menos 1 vezes menos 3 dá 3. 3 menos 1, 2. Perfeito. Beleza. Agora vamos averiguar se existe o limite lateral pela esquerda, né? Aqui no caso essa última aqui, ó, a esquerda de menos 1. Então, o menos 1 é problema de domínio aqui? Não. Então vou jogar o próprio menos 1. Então vamos ter o seguinte, ó, limite, o x tendendo a menos 1 pela esquerda, então põe sinal de menos, perfeito. E qual é a função quando está tendendo pela esquerda de menos 1? A função é essa daqui. 3 menos x ao quadrado. Substituir. Beleza. Menos 1 no lugar de x, menos 1, entre parênteses, ao quadrado, 1. Com esse menos aqui de fora, menos 1. 3 menos 1, 2. Bom, os limites laterais existem? Sim. São iguais? São. Então, existe o limite no ponto. Qual que é o valor desse limite dessa função, então? O limite desta função, quando x tende a menos 1, aí a função generalizada, vou colocar fx, né, é igual ao mesmo valor que deu nas laterais aqui, que são iguais, 2. Tá? Então, a gente deve prosseguir avaliando se a função é descontínua ou não. Porque os limites laterais existem e são iguais, então existe o limite no ponto. Então, a gente deve continuar. Qual que é o próximo passo? Eu fiz 2 passos, averiguei a esquerda e a direita. Agora eu vou para o terceiro passo. Verificar se a função está definida. Ela está definida? Está. Está aqui, ó, para o ponto. Quando o valor de x é menos 1, qual o valor dessa função? 2. Olha, coincidiu de ser igual? Coincidiu. Beleza, então ela é contínua. Se for diferente, por exemplo, se aqui fosse um 5, aí a função estaria valendo 5 e o limite valendo 2. Aí não, aí seria descontínuo. Mas não é o caso. O nosso exercício aqui, no nosso exemplo, bateu. A função está definida? Está. Então, qual é o valor de f de menos 1? A gente pode ver aqui, ó, centralizado aqui, ó, que é 2. Então, veja bem. Se existe o limite lateral, se existem os limites laterais, e estes são iguais, existe o limite no ponto. E se esse limite é igual à função que está definida no ponto, por exemplo, f de menos 1, quer dizer que a função é contínua, fx é contínua para x igual a menos 1, ou no ponto x igual a menos 1, beleza? É isso que você tem que fazer na sua questão aí. Veja bem,
a função no ponto tem que ser igual ao limite no ponto. Se for diferente, é descontínuo. Tá? E de cara, se os limites laterais não forem iguais, também é descontínuo. Beleza? Ok? Entendeu? Ó, primeiro ponto, verificar o limite lateral direita ou esquerda. Verificar os dois. São iguais, pessoal. Continua, porque aí existe o limite no ponto. Verifique se a função está definida naquele ponto. Está definida? Quanto que é? É igual ao limite? É, contínuo. Não é igual ao limite, descontínuo. Beleza?